Amém? Vamos iniciar então o nosso culto. Vamos começar orando. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se apresentar diante do eterno Deus neste momento e clamar a Ele pela sua vida, pela nossa nação, pelo nosso mundo como estamos vivendo, e clame ao Senhor que Ele possa fazer a diferença em cada lar das nossas famílias. Vamos orar? Santo, eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, te glorificamos e te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Tu és o Pai maravilhoso, tu és, ó Deus, o príncipe da paz, tu és aquele, ó Pai, que tem cuidado de nós, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tu és, ó Deus, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, tão somente pela tua graça e misericórdia, tão somente, ó Deus, por isso, pois é a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, elas se renovaram hoje e hão de se renovar amanhã novamente nas nossas vidas. E nós te exaltamos por isso. Te adoramos e te glorificamos, ó Pai, e te agradecemos por essa oportunidade preciosa que nós temos de proclamar a tua graça, de falar do teu amor, de ministrar, ó Deus, a tua palavra. É um privilégio tão profundo, ó Deus, e grandioso, que o Senhor confiou aos homens e que nós, ó Deus, temos o dever e o privilégio, o prazer, ó Pai, de anunciar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, por estes que estão ouvindo, por aqueles que ouvirão em tempo oportuno, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, ó Pai. Que o Senhor esteja se fazendo presente na família deles, ó Deus. Que o Senhor esteja guardando, ó Pai, sustentando, ó Deus, livrando, ó Pai, de todo e qualquer embaraço, livrando, ó Deus, de toda e qualquer enfermidade, curando aqueles que aqui necessitam, libertando, ó Deus, de todo vício, libertando do álcool, das drogas, da prostituição, que haja salvação, ó Deus, que haja libertação. Proclamamos a tua graça, ó Deus, em nome de Jesus, profetizamos, ó Pai, que haja paz no meio dos lares, que os maridos e esposas sejam harmoniosos no Senhor, que os filhos possam crescer à imagem e semelhança do Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ver o teu evangelho, ó Deus, sendo expandido, o teu reino expandindo, ó Deus, de forma significativa, com vidas transformadas para a glória do teu nome. Fala conosco, ó Pai, nesta noite, ministra aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, esteja no controle de tudo que será dito, de tudo que acontecerá, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando a internet de cada um, que não haja nenhum tipo de interferência, que não haja, Deus, nenhum tipo de problema na comunicação, mas que todos possamos ter acesso à tua mensagem para louvor e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler no capítulo de número 4, dos versos de número 1 até o verso de número 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei,
se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Para a gente entender um pouquinho esse texto, da tentação de Jesus, que está aqui descrito nesse relato de Mateus 4, de 1 a 11, nós precisamos compreender um pouquinho do que estava acontecendo ali naquele momento. Se você voltar ao capítulo anterior, se você olhar para o capítulo 3 de Mateus, você vai ver que foi o momento em que Jesus foi batizado nas águas. Foi o momento que ele teve ali um encontro com João Batista, que estava batizando ali os judeus, estava batizando ali as pessoas, e aí então Jesus vai de encontro a João Batista para ser batizado, e João Batista diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e tu vens a mim? Eu preciso ser batizado por ti. E aí então, Jesus responde para ele: deixa sim, porque convém que se cumpra toda a Escritura. E aí então João Batista batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. E aí naquele momento em que Jesus ele é batizado, ele vê o céu se abrindo. O Espírito Santo descendo em forma corpórea, em uma pomba, descendo sobre ele. E uma voz que ressoa na eternidade, que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Pai falando a respeito disso, de Jesus. E aí o texto, então, que nós lemos no capítulo 4, diz que imediatamente a seguir, logo na sequência desse acontecimento extraordinário, de ver o céu se abrindo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado, depois de 40 dias de jejum, que ele estava ali naquele lugar. E aí nesse texto, nesse relato, eu aprendo algumas coisas. E aí uma das coisas que eu aprendo nesse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, é que mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo buscando ao Senhor, mesmo exercendo as disciplinas espirituais da oração, da leitura bíblica, do jejum, nós não estamos isentos de sermos tentados. Nós não estamos isentos de sermos tentados. Jesus, ele tinha acabado de passar ali por uma situação incrível, na qual o próprio Deus disse que ele era o seu Filho amado. Ele passou ali 40 dias em jejum. Ele estava exercendo a sua disciplina espiritual. Ele estava ali exercendo a sua intimidade, a sua comunhão com o Pai. E mesmo assim, ele foi tentado. Todos nós somos tentados. Todos nós seremos tentados. Todos nós vamos passar por situações desse tipo de tentação. A grande diferença é cair ou não, aceitar ou não, se render ou não, se manter firme ou não. E note que quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Muitas vezes nós somos guiados pelo próprio Espírito Santo para passar por algumas tribulações, passar por algumas dificuldades. Mas eu quero deixar claro para você, para mim nessa noite, que nós precisamos entender que Deus está conosco no deserto. Deus não nos leva para passar dificuldade e nos larga lá. Ele está conosco. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles foram lançados na fornalha ardente, foram lançados no meio das chamas, foram lançados no meio do fogo, foram lançados para a morte. E o rei, quando viu, ele fez uma pergunta: uai, não jogamos 3? Por que eu estou vendo 4? E Jesus estava presente. E sabe o que é muito impressionante nesse relato? Entrou 3, estavam 4,
Saíram 3, ficou um lá dentro esperando eu e você para passar junto com ele. Deus está conosco na dificuldade. Por mais que o Espírito Santo nos conduza até um momento de deserto, ele permanece conosco. Olha o Salmo 23 para você ver. Eu vou ler aqui Salmo 23, somente o verso de número 4. Olha só o que diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. O Senhor está conosco, mesmo no vale da sombra e da morte, mesmo no meio do deserto. O Senhor está conosco. Qual é o deserto da sua vida no momento? Qual deserto você tem enfrentado? Quando a gente pensa em deserto, nós pensamos em um lugar árido, um lugar quente, um lugar sem água, um lugar com pouca vida, um lugar com cheiro de morte, um lugar sem esperança, um lugar sem expectativa. Talvez o deserto que você esteja enfrentando nessa noite seja um deserto da saúde, seja o deserto de perder um ente querido, seja o deserto das dívidas, seja o deserto das finanças, de perda de emprego, perda de renda, seja o deserto das drogas, seja o deserto de uma família que está com problema, uma família que está desestruturada, um casamento às ruínas. E eu quero te dizer nessa noite que neste deserto Deus está com você. Ele não te deixa só. Ele caminha lado a lado com você. Ele luta as suas lutas. Ele não quer te ajudar a vencer, ele quer lutar com você. Para que saiamos poderosamente mais fortificados no Senhor do outro lado. E quando nós enfrentamos esses desertos, que muitas vezes é o Espírito Santo que nos conduz a estes desertos, nós somos tentados. E como eu disse, todos somos tentados em algum momento. E eu quero pensar com você a respeito dessa tentação que Jesus teve ali em Mateus capítulo 4. E eu quero ver contigo qual a estratégia que o inimigo usou para tentar Jesus e qual a estratégia que ele usa hoje para tentar a minha vida e a sua vida. Note que Jesus, no verso 1, diz, aliás, no verso 2, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meus irmãos, vamos ser bem sinceros. Você fica 3 horas sem comer alguma coisa, 4 horas sem comer alguma coisa, você já quer beliscar um biscoitinho. Você fica ali, você toma café 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, quando dá meio-dia você já está rodeando o fogão. Não é? Quando dá 10 horas, de repente já está procurando uma fruta. Nós somos desse jeito. Agora imagine depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada. Jesus estava faminto, porque afinal de contas Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E na condição de homem que ele estava naquele momento, o seu corpo estava fragilizado, o seu organismo estava necessitado, o seu estômago estava roncando. Ele poderia dizer que estava morrendo de fome. E ele poderia dizer, porque afinal de contas foram 40 dias e 40 noites. Ele estava faminto. Faminto. E o que o inimigo faz? Diz o texto, no verso 3. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, diz: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O inimigo vai nos tentar naquilo que nós achamos que é necessidade nossa. O inimigo vai nos tentar naquilo que é desejo nosso. O inimigo vai nos tentar naquilo que o nosso coração deseja, naquilo que o nosso organismo anseia, naquilo que nós achamos que é necessário para a nossa existência. E ele se aproxima. Eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Porque dá a ideia que ele vai chegando de mansinho, devagarinho, devagarinho e se aproximando para que possa tentar. Não é o tipo de coisa que ele chega de uma vez, que ele aparece de uma vez, que ele já
já chega fazendo uma transformação, fazendo uma bagunça. Ele se aproxima sutilmente, revestido às vezes de um bom moço, porque afinal de contas, Jesus estava com fome, faminto. O que ele fala para Jesus? Tu está precisando comer. Teu organismo está pedindo pão. Teu estômago está roncando. Estou ouvindo daqui. Então, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e coma. Coma. Justo. Você não concorda comigo que seria justo? Seria justo se não viesse da boca do diabo. Seria justo se não viesse da boca do diabo. Ele usa aquilo que nós achamos que é necessidade. Ele usa aquilo que nós interpretamos como essencial na nossa vida. Comida é essencial para a sobrevivência humana. E ele usou isso para tentar Jesus. E ele vai usar os seus desejos, os meus desejos, para tentar, para nos tentar. E nesse relato eu acho impressionante, porque ele tenta Jesus aqui, na minha percepção, de duas formas. Primeiro, ele vai confrontar a identidade de Jesus. Como assim, pastor? Vai confrontar a identidade de Jesus? Lembra o que eu disse a respeito do capítulo 3? No finalzinho lá, olha só, capítulo 3, verso 17, capítulo 3, verso 17, Mateus 3, 17, olha o que diz. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Percebe? O próprio Deus tinha declarado a respeito de Jesus, ele é o meu filho. O próprio Jesus tinha escutado do Pai Celestial dizendo, você é meu filho. E agora vem o diabo e diz, tu é filho? Se você é filho de Deus, coloca uma dúvida. Coloca em xeque aquilo que ele tinha escutado. Coloca em xeque aquilo que Deus já tinha declarado. E é exatamente assim que o diabo faz nas nossas vidas, meus irmãos. Foi assim que ele tratou com Eva lá no Gênesis, lá no início. Quando ele chega em Eva para tentar Eva, ele diz, mas não foi assim que Deus disse? Coloca uma dúvida na cabeça dela. É assim que o diabo vai trabalhar. Às vezes você entra em crise existencial na presença do Senhor, em dúvida a respeito se Deus te ama. Em dúvida a respeito se Deus tem cuidado de você. Em dúvida a respeito se, será que Deus é bom mesmo? Se Deus é bom, por que o mundo está nessa situação? Se Deus é bom, por que tem tanta gente morrendo? E a gente começa a questionar Deus, e isso, meus irmãos, é obra do diabo. É obra dele, não é de outra pessoa. Porque, afinal de contas, quando ele vai questionar e vai colocar essa dúvida na cabeça de Jesus, o que ele está querendo dizer? Ué, mas se você é filho de Deus, se Deus te ama, por que ele está permitindo que você passe por isso? E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós questionamos a Deus a respeito disso. Muitas vezes escutamos pessoas questionando a Deus por causa disso. Se Deus me ama, por que ele permitiu que perdesse um ente querido? Por que ele permitiu que perdesse o emprego? Por que ele permitiu que eu batesse o carro? Por que ele permitiu que acontecesse isso na minha vida? Se Deus me ama, por quê? Por quê? Por quê? Porque ele te ama, meu irmão. Porque ele te ama. Ele não deixa de te amar por causa das condições que nós vivemos. Ele não nos deixa de amar por causa dos desafios que enfrentamos. Ele não nos deixa de amar por mais que estejamos no deserto. Ele continua nos amando. Este questionamento vem do diabo. Este questionamento vem do tentador. Será que Deus me ama? É o diabo que coloca isso na nossa cabeça. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Não permita que esse tipo de pensamento permeie na sua cabeça, porque isso vem do maligno. É ele quem coloca em xeque, é ele quem vai confrontar a nossa identidade como filho de Deus. E Deus deixa bem claro, todo aquele que o recebeu deu-lhes o direito de serem filhos de Deus.
João 1,12. Nós temos isso enraizado no nosso coração. Todo aquele que o recebeu é filho de Deus. E o diabo, quando ele vai nos tentar, nas nossas pseudo-necessidades, nos nossos desejos, ele vai, então, oferecer alguma coisa que sacia o corpo, mas não a alma. Ele vai oferecer algo que vai te dar uma satisfação momentânea, mas não duradoura. Ele vai te oferecer o pão que vai encher sua barriga, mas não vai te dar a vida. Ele vai te oferecer a saciar os seus desejos de forma imediata, mas isso vai te distanciar do Senhor. Em contrapartida, Jesus, ele nos oferece aquilo que sacia a nossa alma. Quando Jesus declara aqui no verso de número 4, que ele responde para Satanás e diz: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Isso me ensina que por mais básica que seja a necessidade do ser humano de alimento, o Senhor é capaz de sustentar. O Senhor é capaz de sustentar. Por mais que esteja faltando comida dentro de casa, o Senhor sustenta. O Senhor sustenta. Isso é maravilhoso. Jesus deixa claro para nós, olha, você pode estar com fome, você pode estar com a barriga roncando, mas a palavra do Senhor, ela vai saciar a sua alma e ela vai saciar o seu corpo também. Porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Não é isso que Ele nos ensina? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as minhas necessidades. Portanto, se lance aos pés dele. O inimigo nos tentará naquilo que desejamos. O inimigo nos tentará muitas vezes nas nossas emoções. Olha só o verso de número 5, a próxima tentação que ele coloca para Jesus. Ele então ele muda de estratégia. Perceba que ele muda de estratégia. Ele então, ao invés de confrontar Jesus e oferecer alguma coisa física que Jesus já repudiou, já rejeitou, ele vai para quê então? Ele vai então usar a Bíblia. Olha como ele é ardiloso. Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos para que ele não tropece em alguma pedra. O diabo, ele usa a própria palavra para tentar a Jesus. E é algo tão nas suas emoções, porque ele coloca Jesus no alto, no pináculo do templo, no ponto mais alto da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, ou seja, no lugar de mais destaque no meio da cidade, no lugar onde todo mundo podia ver, no lugar onde todo mundo tinha visão, no lugar onde qualquer coisa que acontecesse ia chamar a atenção da cidade inteira. O inimigo vai lá e coloca Jesus bem ali. E aí ele fala assim: bora dar um show? Bora fazer um show aqui para esse pessoal agora? Se joga. Olha, vai ser fantástico. Imagina a cena. Imagina a cena. Jesus se jogando do templo e os anjos o pegando pela mão e fazendo ele flutuar no meio da cidade, no lugar mais alto da cidade. Seria um espetáculo. Não é verdade? Isso mexe com as emoções, com o ego da pessoa. Então, muitas vezes, o diabo vai lá no nosso ego. Vai massagear o nosso ego para que a gente possa ceder à tentação. Aquele tapinha nas costas, sabe? E aí ele usa isso para falar: você é fantástico, você pode ser o que você quiser, né? Você tem que satisfazer as suas vontades, as pessoas têm que fazer o que você quer. Você é o cara, você é a mulher, você é a melhor pessoa do mundo. E vai massageando o ego e te colocando lá em cima. E você vai crescendo, crescendo, até o ponto de não ver mais Deus, de rejeitar a Deus.
E o diabo, ele conhece a Bíblia muito bem. Ele conhece a Bíblia muito bem. Só que o fato de conhecer a Bíblia não o torna um bom intérprete da Bíblia. Por que eu posso dizer isso? O diabo, ele usa a palavra de Deus, mas ele deturpa, ele muda a Bíblia, ele muda a palavra para tentar a Jesus. O texto que ele cita aqui, falando a respeito de que aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, é lá no Salmo 91. E eu vou ler o que está escrito lá no Salmo 91 para você entender o que eu estou querendo dizer. Ele cita mais precisamente os versos 11 e 12 do Salmo 91. Olha só o que diz. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você percebeu a diferença? Notou a diferença? Lá no Evangelho, lá na tentação de Jesus, quando o diabo vai tentar a Jesus, ele diz, olha, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, né? E depois ele diz, para que te guardem e o sustenta nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Ele intencionalmente omite, ele não fala, ele tira o texto que diz, em todos os seus caminhos. Mudou completamente o sentido do texto. Sabe por que muda completamente o sentido do texto? O Senhor realmente, ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito. Ele guarda o nosso caminho. Ele sustenta nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Desde que estejamos nos caminhos do Senhor. Deus não vai validar o meu pecado. Deus não vai me proteger no meu pecado. Deus não vai ser conivente com o meu erro, passar a mão na minha cabeça por causa do meu pecado e falar assim, não, eu vou continuar te protegendo. Eu vou continuar protegendo. Mesmo você errado, vou continuar te protegendo. Não. Ele garante proteção. Ele garante segurança nos caminhos dele. Longe dos caminhos do Senhor, na porta larga, meu irmão. No caminho largo, que leva à perdição, o Senhor não está ali. O Senhor não habita ali. O Senhor não vai nos guardar ali. Ele nos guarda nos seus caminhos. Ele nos guarda quando caminhamos no caminho do Senhor. Ele nos guarda como quando somos fiéis à sua palavra. Ele nos guarda sim, quando estamos debaixo da tua poderosa mão. Pense num guarda-chuva. Guarda-chuva mesmo. Chovendo, você está no guarda-chuva. O que acontece se você sair debaixo do guarda-chuva? Vai se molhar. É a mesma coisa. Esse guarda-chuva é a presença do Senhor. Esse guarda-chuva é os caminhos do Senhor. Esse guarda-chuva é a vontade do Senhor. Enquanto estamos debaixo dela, estamos protegidos da chuva. Saímos, vai se molhar. Vai ficar exposto ao perigo. Vai ficar exposto, sim, às mazelas que o inimigo tem para te oferecer. Cuidado com o uso inadequado da palavra. Cuidado com uma interpretação inadequada da palavra. Por isso que Paulo lá na frente vai dizer assim, olha, sejam como os crentes bereanos, que tudo que escuta, confronta com a palavra. Não aceite simplesmente o que as pessoas estão falando, confronte com a palavra. Vá na Bíblia, conheça, leia, para que você possa entender e interpretar e discernir aquilo que as pessoas estão nos dizendo. Compromisso com a palavra é o que guarda os nossos pés. Compromisso com a palavra, compromisso com o Senhor, compromisso com os caminhos do Senhor é o que guarda o nosso pé, é o que guarda o nosso coração. O salmista, lá em Salmo 119, verso 11, vai dizer assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei o melhor, que é a palavra. Onde? No melhor lugar, que é o meu coração. Para quê? Para o melhor propósito, não pecar contra ti.
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Compromisso com a palavra guarda o nosso coração. Guarda o nosso pé, o nosso caminhar e guarda o nosso coração. A terceira tentação, quando ele muda de estratégia de novo. Ele tentou Jesus nas suas necessidades, no seu desejo pelo alimento. Não deu certo. Aí ele muda a sua estratégia e tenta Jesus no seu ego. Não dá certo. Né? Por que não dá certo? Porque Jesus responde: não põe à prova o Senhor teu Deus. Ele usa a Bíblia de novo. E aí ele muda a estratégia. E lá no verso 8, ainda diz assim, ó. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te falar uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te falar. O diabo não pode oferecer aquilo que ele não tem. E ele não tem nada. O diabo foi tentar Jesus aqui, oferecendo o que ele não tem. Oferecendo os reinos do mundo, dizendo que eram dele. E não são dele. Salmo 24, verso 1 diz que toda a terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. Que direito o diabo teria de dar alguma coisa para Jesus, se já era tudo dele? E tudo aquilo que o diabo te oferece não é dele. Por isso que é enganoso. Por isso que ele é o pai da mentira. Não caia na cilada do diabo quando ele te oferece algo que vai te dar prestígio. Porque, afinal de contas, ser rei, ser o senhor, um cargo importante na empresa, um reconhecimento na sociedade, isso aí não paga nem sequer um segundo na presença do Senhor. Não paga. E o inimigo não pode te dar isso porque não pertence a ele. Não pertence. Por mais que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, jaz sobre a influência do inimigo. Nós estamos o tempo todo sobre o fardo da influência do diabo. E temos visto isso na violência que temos vivido nos dias de hoje. O mundo está sobre essa influência, mas o mundo não pertence a ele. Os reinos não pertencem a ele, pertencem ao Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor. Portanto, ele não poderia oferecer nada para Jesus, porque nada é dele. Nada é dele. Mas quando nós estamos e nos rendemos ao Senhor, note que enquanto o diabo quer tornar Jesus um senhor de homens, ele vai dizer que ele veio para servir e não para ser servido. Enquanto o diabo quer que você tenha uma posição de destaque, Jesus quer que você tenha uma posição de servo, de servir uns aos outros, de considerar o outro superior a você mesmo, de levar a carga uns dos outros, de amar o outro como você mesmo se ama. Olha que contraste. E você acha que o inimigo quer a sua felicidade? Não se engane. Não caia na cilada do inimigo. Enquanto ele vai oferecer escravidão, porque venhamos e convenhamos, se ele está oferecendo alguma coisa que não é dele e você se apropria disso, você se torna um ladrão como ele. Se você toma posse de algo que não é seu, isso é roubo. Isso é roubo. E isso vai te aprisionar. Porque o pecado aprisiona a alma. O pecado aprisiona a alma. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles caíram e comeram do fruto que não deviam ter comido? A primeira coisa que eles viram o quê? Que estavam nus. E ficaram envergonhados. E resolveram se esconder. Enganoso é o coração do homem. E o inimigo sabe muito bem disso. E usa muito bem isso. Não se deixe enganar. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E sem Ele nada podemos fazer. O inimigo não quer te dar vida. Ele quer te dar destruição. Somente aquele que quer nos dar vida é Jesus. E é uma vida abundante
que Ele tem para nos oferecer. Há esperança no deserto, porque no deserto o Senhor está contigo. Há esperança nas tentações. Seremos tentados? Sim, seremos tentados. Mas há esperança. Por quê? Porque com a mesma forma que aparece uma tentação, Deus nos prepara uma forma de escapar, uma forma de fugir dessa tentação, um escape dessa tentação. Mas eu quero deixar bem claro para mim e para você nessa noite, que a melhor forma de nós evitarmos cair em tentação, a melhor forma de nós não sermos enganados pelo inimigo, a melhor forma de nós não cairmos nessa lábia do inimigo de satisfazer os nossos desejos e necessidades, a melhor forma de evitar que o inimigo use a palavra de Deus contra nós, de forma equivocada, deturpada, é conhecendo a palavra de Deus. Jesus o tempo todo usou a palavra de Deus para sair da encrenca, para sair da tentação, para não cair em tentação. Tenha esse compromisso com a palavra. Tenha esse desejo pela palavra, porque é ela que guarda o meu coração e o meu caminhar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí onde você estiver e se apresente diante do Senhor. E vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento tão precioso que o Senhor nos concede de estarmos, ó Pai, na tua presença, de buscarmos a tua face e de aprendermos um pouco mais com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este relato que o Senhor nos deixou, ó Pai, que nos mostra que é possível vencer sim a tentação, mediante a tua palavra e a tua presença em nós. É possível, Deus, sermos saciados em todas as nossas necessidades, mediante uma intimidade contigo e um compromisso contigo. E eu quero clamar a ti, ó Pai, neste momento, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um destes que estão ouvindo, que o Senhor abençoe aqueles que ouvirão em tempo oportuno, e que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Jesus, continuar a fazer a tua obra que o Senhor mesmo iniciou, e o Senhor mesmo há de cumprir e concluir nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado por essas pessoas que me assistem e que, em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos cada vez mais nos estreitar neste relacionamento contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor esteja contigo. Você que me acompanha, obrigado por me acompanhar até aqui. Você que está em outras salas de vídeo aí, que outras pessoas abriram, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Quero te convidar que você esteja curtindo a nossa página no Facebook, compartilhando esse vídeo. Tem vários outros vídeos salvos lá também, você está convidado a assistir. E que o Senhor possa realmente te desafiar e te motivar a estar compartilhando a palavra dEle, para a glória, honra e louvor dEle. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma noite de sono agradável na presença dEle. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais precisamente na QMR, e eu quero te convidar a estar conosco no domingo, às 17 horas para a nossa escola bíblica e às 19 horas para o nosso culto presencial. Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor possa abundantemente reinar na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.